O sonho de Nabucodonosor revelado, a gente vai fazer uma rápida passada. Então, a cabeça de ouro era o Império Babilônico. O Império Babilônico ele teve um domínio aproximadamente de 87 anos, ali desde do ano 626 até 539. Então, os braços e o peito de prata eram o Império Medo-Persa, também conhecido como Império Aquemênida. Então, esse Império Aquemênida aqui, ou os Medo-Persas, duraram em torno de 220 anos, e eles começaram ali por volta de 550 a.C. e vão até o ano 330 a.C., quando então eles são derrotados para Alexandre o Grande, que é o ventre e coxas de bronze. É o Império, então, greco-macedônico. Então, esse Império ali ele dura em torno de 192 anos. Então, Roma, a gente entende que as pernas e os pés de ferro, está aqui o mouse passando. Agora eu vou dar um zoom aqui no Império Romano. Aqui está. O Império Romano ele começa lá por volta de 709 a.C., ele é bem antigo. Uma monarquia romana, que ela vai durar em torno de 200 anos. E após isso, por volta do ano 509, e isso já dentro do Império Medo-Persa, já dominando aqui no Oriente Médio, Roma ela passa a ser uma república. E essa república ela dura em torno de 482 anos. O Império Romano ele havia sido dividido já em outras oportunidades, mas no ano 395, esse imperador Teodósio ele vai dividir o Império Romano definitivamente. Então o Império Romano com a capital em Roma, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, ou também conhecido como Império Bizantino, com a capital lá em Constantinopla. No entanto, o Império Romano Oriental, o Bizantino, ele vai até o ano de 1453. Naturalmente que não com as mesmas características iniciais lá do grande Império Romano. As tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano seriam os 10 dedos dos pés? Talvez não, porque isso ocorreu mais de 300 anos depois. Comunidade Econômica Europeia. Essa Comunidade Econômica Europeia ela tem início no ano de 1958 com meia dúzia países. 10 anos após a Segunda Guerra ali, então é criada a Comunidade Econômica Europeia e ela passa a se chamar União Europeia no ano de 1992. Hoje, a União Europeia ela tem em torno de 27 países membros. O último, que é vamos dizer assim, talvez o mais lógico, seriam os 10 reis mais o anticristo, lá em Apocalipse 17. Então, esses pés de ferro e barro, eu trouxe essa questão aqui dos 10 reis mais o anticristo, que vai ocorrer no período da 70ª semana de Daniel. Semana que vem nós vamos estudar as semanas proféticas do livro de Daniel, lá no capítulo 9, que também tem muito interesse, tem muito a ver com nós, antes de nós começarmos o estudo das igrejas ali em Apocalipse. Muito bem, aqui estão os elementos materiais da grande estátua, agora, porém, explicados pelos autores. Eu tirei aqui, na esquerda, vocês vão ver que não tem o nome do autor. O primeiro autor, em princípio, todos eles têm, os primeiros 3 impérios são unânimes em dizer que o primeiro é a Babilônia, a Média e a Pérsia, depois o Império Grego, e aí sim, a partir de agora, eles começam a divergir entre eles. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, esse primeiro autor ele acha que se refere ao último império da história, o romano. Os pés de ferro e barro indicam a fragilidade deste império, lá do velho Império Romano. A mistura entre ferro e barro não ocorre. O Império Romano, por um lado, era poderoso, de ferro, mas por outro, frágil e decadente, o barro. E já a pedra cortada sem auxílio de mãos, esta pedra representa o reino de Cristo intervindo nos reinos do mundo. Cristo é a pedra cortada que desfará o poder mundial do anticristo. Aqui ele já não fala mais lá do Império Romano, mas ele já fala lá da frente do Império Mundial do Anticristo. Aí sim ele vai derrotar todos esses impérios, não vai sobrar nem
memória deles. O próximo autor, todos eles acham a mesma coisa com relação aos outros elementos. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Ele diz que as pernas e os pés simbolizavam o Império Romano em seu auge e declínio. Então ele sintetiza um pouquinho mais esse autor aqui, esse segundo autor. A pedra cortada sem auxílio de mãos, ele diz que representa o Messias de Israel, que feriria a estátua nos pés de ferro e de barro, esmiuçando-os. Deus então estabeleceria o seu reino, que não será jamais destruído, referindo-se ao futuro reino messiânico de Cristo. Próximo autor, a respeito das pernas e dos pés, o Império Romano, que também é o quarto animal de Daniel 7:7 e 23, ele não se ligará, ou seja, eles não se ligarão, uma diversidade na sua constituição interna que nunca se fundirá em um só. Assim, os romanos eram um povo forte e disciplinado, mas formavam alianças com nações estranhas, que, infiltrando-se na própria cidade de Roma, trouxeram vícios, superstições e fraqueza de caráter ao império. Isso é que ele entende das pernas e dos pés. Já a pedra, nos tempos dos reinos humanos, Deus estabelece o reino dos céus. Assim também o credo apostólico menciona a ocasião do sofrimento de Cristo sobre Pôncio Pilatos. E Lucas toma grande cuidado em dar a data humana da vinda de Cristo, que foi lá em Lucas capítulo 1. Então esse é um dos autores que ele tem no entendimento dele, que Cristo é essa pedra cortada sem auxílio de mãos, e ela bate nessa estátua no momento em que ele vem ao mundo pela primeira vez. Então, para esse autor, Roma era as pernas de ferro. Já os pés, em parte de ferro e em parte de barro, ele diz o seguinte: os pés e os dedos dos pés representam os governos que existiam. Na verdade, eu acho que ele quis dizer existirão, tá? Naquele tempo, os quais serão destruídos por ocasião da volta de Cristo. E a pedra, ele também ele coloca como representando Cristo e o seu governo. Ele coloca que as pernas de ferro eram o Império Romano e os pés em parte de ferro e em parte de barro representa a confederação. Ó, preste atenção nisso aqui que ele diz, ó. Representa a confederação das 10 nações com os dedos dos pés, simbolizando essa confederação, a qual grandemente se oporá a Israel num futuro próximo. Essa confederação não terá êxito por causa do barro de lodo, que expressa que alguns dos reinos são fracos. E a pedra, ele descreve a vinda do Senhor e o reino milenar que ele estabelecerá. Se referindo àquela pedra, é uma expressão que ressalta a ausência de toda a instrumentalidade humana e apenas o ato de Deus. E agora vejam que interessante isso que ele fala aqui também, ó. Isso destrói a crença popular de que o cristianismo dominará o mundo, com o evangelho gradualmente conquistando toda a humanidade. Na verdade, o cristianismo bíblico finalmente cobrirá toda a terra, mas somente depois da segunda vinda, como este versículo revela. Eu coloquei Mateus 24:14, eu comentei sobre isso na outra semana, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu lembrei que durante a grande tribulação também o evangelho será pregado. Tá? Então ali vai ter as testemunhas, aquelas 2 testemunhas que vão estar pregando, os 144 mil selados também vão estar pregando durante a grande tribulação. E aí ele coloca, então, virá o fim desta era ao final da grande tribulação, mas o evangelho ele vai continuar. O evangelho, de fato, ele é um evangelho eterno, ele nunca vai acabar. Ele diz que os pés em parte de ferro e em parte de barro seria uma Roma reformada, que será composta de 10 reinos no final dos tempos. E a pedra cortada sem auxílio de mãos simboliza o reino dos céus comandado pelo Senhor Jesus Cristo, que em sua segunda vinda destruirá os reinos deste mundo. Outro autor, ele fala das pernas de ferro, dizendo que era o Império Romano e o Império Otomano seria a outra perna. E a gente fecha definitivamente aí o capítulo 2 de Daniel,